E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai descobrir como é possível ter aquela Wi-Fi de empresa, super estável e potente, só que dentro da nossa casa. E o segredo? Uma combinação incrível do sistema Omada, da TP-Link, com um simples Raspberry Pi. Fala sério, quem é que nunca passou por isso, né? A gente tá ali naquela chamada de vídeo super importante e a imagem congela. Ou então no meio do filme e fica aquele círculozinho carregando sem parar. A frustração com uma conexão ruim é algo que todo mundo conhece. Mas e se eu dissesse que dá para ter uma rede em casa com a mesma estabilidade de um escritório? Imagina só, poder andar pela casa toda, do quarto até a cozinha, com o celular na mão, sem perder nenhuma barrinha de sinal. Uma conexão forte, que não falha, não importa se tem um monte de gente usando ao mesmo tempo. É essa a ideia que a gente vai explorar hoje. Bom, vamos lá então. Para a gente chegar na solução, primeiro a gente precisa entender direitinho qual é o problema. Então, nessa primeira parte, vamos botar o dedo na ferida e falar sobre as dores de cabeça que o Wi-Fi comum, aquele padrão, costuma dar pra gente. Olha, essa lista aqui resume tudo, né? As famosas zonas mortas, aqueles cantos da casa onde o Wi-Fi parece que não existe. Videochamada travando, aquele ritual sagrado de ter que reiniciar o roteador toda hora. E, claro, aquela lentidão que aparece do nada quando tá todo mundo em casa conectado. Tudo isso são sintomas claros de uma rede que não está dando conta do recado. Beleza, já entendemos o caos. Agora vamos para a parte boa, a solução. E a notícia é ótima, porque a tecnologia para resolver isso tudo já existe, não custa um absurdo e está bem mais acessível do que parece. Vamos ver como montar essa rede profissional dentro de casa? O pulo do gato está todo aqui. Em vez de ter aquele aparelho único que tenta ser roteador, switch e Wi-Fi tudo ao mesmo tempo, a gente faz igual ao mundo profissional, a gente separa as coisas. A função de Wi-Fi vai ficar por conta de uns aparelhos dedicados, que a gente chama de Access Points, ou simplesmente APs espalhados pela casa. E olha só como a diferença fica clara nessa comparação. De um lado, você tem o roteador padrão, aquele faz tudo que a gente falou, sofrendo para dar conta de tudo sozinho. Do outro lado, um sistema com peças dedicadas, onde cada uma faz o seu trabalho muito bem. O resultado? Uma cobertura muito melhor e a chance de expandir a rede sem perder performance, coisa que no modelo tradicional é quase impossível. Só que, para todos esses access points conversarem entre si e funcionarem direitinho como um time, eles precisam de um cérebro, um maestro para a orquestra, sabe? Um controlador. E é aqui que a mágica acontece de verdade. A gente vai usar o software Omada Controller, rodando num aparelhinho pequeno e super poderoso, o Raspberry Pi. E o mais legal é que isso não é só papo, não é teoria. Olha essa citação aqui de um usuário lá do fórum da própria TP-Link. O pessoal que usa descobriu na prática que um Raspberry Pi mais novo não só dá conta do recado, como passa o rodo no hardware dedicado que a própria TP-Link vende para isso. É impressionante. E os números não mentem. Dá uma olhada nessa diferença no tempo para ligar o sistema. Um Raspberry Pi 5 deixa os controladores oficiais, o OC200 e o OC300, comendo poeira. A gente está falando de uma performance quase 5 vezes mais rápida só para iniciar. E isso, no dia a dia, significa uma interface muito mais rápida, muito mais fluida para mexer. Aí alguém pode pensar, mas instalar isso aí deve ser um bicho de 7 cabeças. Que nada! O processo todo se resume a basicamente esses 4 passos aqui. A comunidade já criou um monte de tutorial, tá tudo bem documentado. É um projeto super tranquilo de fazer. Agora, vamos falar de um dos benefícios mais fantásticos desse sistema, o tal do roaming. Sabe quando a gente está andando num shopping e o celular fica conectado no Wi-Fi o tempo todo, sem cair, mesmo a gente se movendo? Então, a gente vai ter exatamente isso em casa. Essa mágica tem nome, é o Fast Roaming. É a tecnologia que faz com que o seu celular ou notebook pule de um access point para o outro de forma super rápida e inteligente. E o mais importante, sem a gente nem perceber. A conexão não cai. E olha, na prática, a diferença é brutal. Num sistema comum, essa troca de um ponto para o outro pode demorar de 2 até 5 segundos. Parece pouco, é tempo suficiente para derrubar sua chamada de vídeo. Já com o Fast Roaming, essa troca é tão rápida que a gente nem sente, é instantânea. Aí vem uma pergunta que muita gente faz e é super importante. Ué, mas isso não é a mesma coisa que uma rede mesh? E a resposta curta e grossa é: não, não é. E a diferença faz todo sentido para a performance da rede. A grande diferença está em como os pontos se conectam.
Nesse sistema com APs que a gente está vendo, eles são ligados com cabo de rede. Isso garante que cada um deles receba o sinal com força total, 100% da velocidade. Já as redes mesh, na maioria das vezes, se comunicam entre si pelo próprio Wi-Fi. É mais prático para instalar? É, mas cada pulo de um ponto para o outro degrada o sinal e a velocidade. Não tem jeito. Beleza, agora vamos subir um degrau. Com um sistema como o Omada, a gente consegue usar uns recursos bem avançados, coisa de rede de empresa mesmo, como, por exemplo, as VLANs. Elas são fantásticas para segurança e organização. Para entender o que é uma VLAN, é só imaginar umas paredes virtuais na sua rede. Com os mesmos equipamentos, você consegue criar várias redes Wi-Fi totalmente separadas uma da outra, isoladas. É uma ferramenta de segurança e organização, assim, poderosíssima. E em casa, isso é útil pra caramba. Por exemplo, dá para criar uma rede Wi-Fi só para as visitas. Elas usam a internet, mas não conseguem nem enxergar os seus computadores. Ou criar uma outra rede só para aqueles aparelhos de casa inteligente, sabe? Câmeras, tomadas, lâmpadas, que às vezes não são tão seguros. Assim, eles ficam isolados da sua rede principal, onde estão seus arquivos importantes. E o melhor é que configurar isso é bem mais fácil do que o nome assusta. Lá na interface do Omada é basicamente isso. Você cria a rede virtual, depois cria o nome do Wi-Fi novo, e aí você só diz que um pertence ao outro. Pronto. Em pouquíssimos cliques, tá lá, uma rede novinha e isolada funcionando. Certo, chegamos na pergunta de R$1 milhão. Depois de ver tudo isso, será que investimento de tempo e grana para montar um sistema desses vale a pena mesmo? Vamos resumir os pontos principais para a gente decidir. Olha, esse gráfico aqui mata a charada. Primeiro, o custo para começar é baixo, principalmente se a gente comparar com outras soluções de nível profissional. Segundo, a performance, como a gente viu, é até melhor que a dos aparelhos dedicados da própria marca. E para fechar com chave de ouro, o consumo de energia de um Raspberry Pi é ridículo, uns 5 watts, perfeito para um aparelho que vai ficar ligado direto 24/7. A verdade é que ter uma rede assim em casa vai muito além de um simples upgrade técnico. É, na real, um upgrade na nossa qualidade de vida digital. É ter aquela paz de espírito de saber que a sua conexão simplesmente funciona. O tempo todo, em qualquer lugar da casa. E é isso, chegamos ao fim da nossa análise. Eu espero de verdade que tenha ajudado a clarear as ideias. Agora, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Que outros assuntos de tecnologia, de redes, vocês gostariam de ver por aqui? Deixem as sugestões. E claro, para não perder os próximos conteúdos, já sabe, né? Se inscreve aí no canal. Um abraço e até a próxima!